Olá, seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta quinta-feira. Estamos juntos em mais uma edição do programa e já vamos conferir como o dia amanheceu aqui na capital pernambucana. Amanheceu um dia chuvoso e a gente confere agora nessas imagens porque, de acordo com o Climatempo, a previsão aqui para a região metropolitana é de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de céu nublado, como a gente acompanha agora nessas imagens da zona sul da capital pernambucana. Tempo nublado com chuva a qualquer hora. No Recife, hoje, a temperatura mínima é de 21 graus e a máxima é de 27 graus. Vai fazer um friozinho aqui durante o dia, né? Então você que está em casa pode levar o guarda-chuva sim. Se você tem algum compromisso, vai sair de casa porque tem a previsão de chuva a qualquer hora. E olha só, hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre o combate ao colesterol. E a gente já te explica aqui, o colesterol é um tipo de gordura que faz parte da estrutura das células, do cérebro, dos nervos, músculos, pele, fígado, intestinos e coração. Ele é essencial para o funcionamento destas células. É importante também para a formação de hormônios, de vitamina D e até ácidos biliares que ajudam na digestão das gorduras da alimentação. Agora você deve estar em casa se perguntando o seguinte: se o colesterol é tão importante, por que combatê-lo? Muita calma que a gente vai responder isso e muito mais com a ajuda da nossa convidada de hoje. Estamos recebendo aqui no nosso estúdio a doutora Gabriela Montenegro. Doutora Gabriela, ela é cardiologista e daqui a pouquinho ela vai trazer muitas dicas, além de orientações sobre o assunto. Mas antes do bate-papo, vamos acompanhar uma reportagem especial que mostra como a alimentação influencia nos níveis de colesterol. Fique muito atento. Acompanhe. O colesterol alto está entre os fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. O problema não está exatamente no colesterol, já que ele faz parte do nosso organismo. O que traz prejuízos à saúde são as taxas elevadas do colesterol ruim, que geralmente aparecem com a elevação dos triglicérides. Existe uma prevalência alta, das doenças cardiovasculares. Essas doenças elas estão no topo das causas de morte mais comuns aqui no Brasil. E aí a Organização Mundial da Saúde ela dá um número mais ou menos de 200 pessoas que morrem devido a doenças cardiovasculares. Então é um número muito expressivo. E a gente sabe que o colesterol alto, o colesterol ruim, o LDL, é um dos fatores de risco para o desenvolvimento dessas doenças. Então, a partir daí, a gente já tem que começar a ficar ligado. Quando a gente fizer o exame sanguíneo, é importante a gente verificar esse colesterol LDL, que popularmente é conhecido como colesterol ruim, e o triglicérides. Percebeu que está alto, a gente já precisa começar a tomar um pouquinho mais de cuidado. Genética, estilo de vida, prática de atividade física e principalmente a dieta são muito importantes na formação do colesterol. Somente a alimentação é responsável por 30% do colesterol presente no organismo. Os outros 70% são produzidos pelo fígado. E aí a importância do balanceamento da alimentação, porque dela vão resultar os níveis de colesterol ruim, o LDL, ou o colesterol bom, o HDL. A nutricionista explica que essa alimentação balanceada vai determinar esses níveis. E aí tem uma série de alimentos saudáveis que precisam fazer parte da nossa dieta para que o colesterol bom prevaleça. Ela separou em grupos: frutas, verduras e legumes, fibras e os gordurosos, mas com gordura boa, claro. A gente tem, por exemplo, aqui o abacate, que por muito tempo foi considerado vilão para o aumento do colesterol, mas hoje já se sabe que, na verdade, gera um fator protetor, porque tem uma gordura muito conhecida que é o ômega 9, que é uma gordura boa, que gera esse fator protetor para o corpo. O açaí, por exemplo, que por muitas vezes também é condenado, mas como a gente estava conversando, depende muito da mistura que você faz. A fruta do açaí ela é muito cheia de antioxidante, então tem esse fator protetor sim. Só que a gente tem que prestar atenção no que a gente está colocando junto desse açaí. A gente tem outro grupo aqui de alimentos que seriam, por exemplo, a aveia e a quinoa, que é muito rico em fibra, e aí vai ajudar também na redução desse colesterol. A gente tem o grupo aqui das oleaginosas, amêndoas, avelãs, nozes, que são alimentos que são muito ricos no ômega 3 e aí pode ajudar no aumento do HDL. E a gente tem aqui, por exemplo, os peixes mais gordos, como o atum, como a sardinha. São peixes que também são ricos no ômega 3. E a gente tem um azeite que tem uma gordura muito parecida com a do abacate, que é o ômega 9, que também gera esse fator protetor.
Se esses ingredientes não fazem parte da sua alimentação, alerta, hora de melhorar a dieta. Interessante que ele, pelo menos um grupo desse esteja em alguma refeição do seu dia. Então, distribuir esses alimentos de maneira bem equilibrada ao longo do seu dia pode sim gerar esse fator protetor contra o aumento do colesterol. Normalmente a gente ouve mais falar dos alimentos que aumentam o colesterol, né? E nesse caso a gente precisaria reduzir o consumo desses alimentos e tentar dar uma incrementada, aumentar esses alimentos que protegem o nosso organismo. Além disso, fica a dica para melhorar também o estilo de vida. Atividade física é fundamental e se o histórico familiar indica risco para a elevação do colesterol, o cuidado precisa ser ainda maior. Existem outros fatores, logicamente, né? Existe a questão do exercício, se você é uma pessoa sedentária ou não, fazer exercício melhora também o colesterol bom e reduz o colesterol ruim. Se você é uma pessoa muito estressada, isso também pode aumentar. Então, existe a questão genética também, que é importante frisar. A alimentação é um dos fatores, mas já é um ponto aí para você começar a melhorar seu estilo de vida. Opa, bom saber, né, que a alimentação é um dos fatores que vem a contribuir aí para o aumento do colesterol, mas é um fator modificável. Você pode tomar atitudes para mudar esse nível de colesterol. Se for o nível ruim que está muito elevado, então vamos tomar a iniciativa, vamos cuidar melhor da nossa saúde, vamos baixar esse nível de colesterol ruim para que você tenha mais saúde e você não sofra, né, as consequências do colesterol alto, que essas consequências podem até levar você à morte, porque pode interferir no seu coração. A gente vai aprender muito mais daqui a pouquinho com a ajuda da nossa convidada de hoje. Vamos ouvi-la daqui a pouquinho, mas agora a gente quer ouvir você que está em casa. Venha participar aqui do nosso programa. Você já pode participar respondendo a nossa enquete do dia. Hoje temos uma pergunta para você que está em casa responder. E a pergunta de hoje vamos lançar a partir de agora a nossa pergunta, que é a enquete do dia. Queremos saber se você possui uma alimentação saudável para controlar os níveis de colesterol. Você tem essa preocupação em manter essa dieta equilibrada para controlar as suas taxas? Liga pra gente, participa, 3424-1547 é a nossa linha interativa. A partir de agora ela está aberta e disponível para você participar aqui conosco. Ligue também no 3424-1977. São 2 números para você ligar, participar, responder nossa pergunta, aproveitar também e mandar a sua dúvida sobre o assunto. Se você tem acesso à internet, nossa fanpage também já está ativa. Escreve lá seu depoimento sobre o assunto, sua pergunta. Daqui a pouquinho vamos ler tudo ao vivo. facebook.com/assunto do dia. E o WhatsApp também já está aqui. Você pode já mandar sua pergunta no 99209-4819. 99209-4819. Participa aqui com a gente, será um prazer receber a sua pergunta e nossa convidada, ela terá o maior prazer em responder a sua dúvida. E eu vou destacar mais uma vez para você que está em casa que o nosso corpo, ele produz entre 70% e 80% de todo o colesterol necessário. E o resto vem da nossa alimentação. Assim, os níveis alterados de colesterol podem ser consequência genética ou alteração vai estar ligada diretamente com os excessos na alimentação. E como já falamos, existem 2 tipos de colesterol, o LDL e o HDL. E a gente vai iniciar, para entender aqui mais o assunto, vamos iniciar o nosso bate-papo para entender a diferença entre HDL e LDL, colesterol bom ou ruim, como é que eu chego a um diagnóstico, se está elevado ou não esse colesterol. Com a ajuda da convidada de hoje, vou dizer para você, doutora, que você é muito bem-vinda aqui no nosso espaço. Fique à vontade, doutora Gabriela Montenegro, ela que é cardiologista. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa nesse dia tão especial, doutora. Obrigada. Para falar sobre controle do colesterol. Porque, como bem falamos no começo do programa, hoje é o Dia Nacional de Combate ao Colesterol. A gente viu que é muito importante o colesterol para o funcionamento do nosso corpo. Aí tem que combater? Como assim? Que a gente explica isso para quem está em casa? É o bom ou é ruim que tem que combater? Fique à vontade para trazer essa primeira introdução para os nossos telespectadores. Bom dia. Na verdade, ele é muito importante para o nosso organismo. A gente precisa do colesterol. Como você já disse anteriormente, ele faz parte da membrana celular, né, de todas as nossas células. E ele é um componente importante na produção de hormônios, esteroides, de vitamina D, de ácidos biliares, que os ácidos biliares ajudam também na degradação dessas gorduras. Agora, o excesso, principalmente do colesterol vulgarmente chamado de ruim, que é o LDL,
ele é prejudicial, porque o LDL, o triglicerídeo, o LDL especificamente, ele pega o excesso de colesterol e ele deposita o excesso dele nas paredes das artérias, dos vasos da gente. Então, isso é que vai causando aterosclerose, é que vai levando com o tempo, pode levar a um infarto agudo do miocárdio, um AVC. Então, esses que são os riscos. E é fácil saber se o nível do colesterol está bom, se está ruim? Tem algum exame específico que vocês médicos solicitam, doutora? Sim, exame de sangue mesmo. A gente pede o perfil lipídico por exame de sangue mesmo, porque normalmente não dá sintomas. Normalmente não tem sintoma algum. Esse é o perigo, né? É assintomático de início. Quando vai se complicando, né? E quando vai se desenvolvendo outros problemas, até chegar a um problema cardíaco, que vão aparecer esses primeiros sinais e sintomas. Isso. A não ser que você tenha também outros fatores associados. Você tem aumento de colesterol, mas também tem uma pressão alta. E quando vai no cardiologista, aí termina vendo que o colesterol também está aumentado. Mas assim, normalmente é completamente assintomático. E a gente viu que o fator genético, ele é determinante também nessa questão do nível do colesterol. Se você tem o histórico familiar, né, de colesterol alto, você também é um forte candidato a ter esse colesterol elevado. Aí esse fator não é modificável. Isso. Como você falou anteriormente também, 70% do colesterol a gente produz. O resto vem da alimentação e fatores genéticos. A alimentação a gente pode modificar, né, pode melhorar, mas os fatores genéticos não. A herança genética tem e pronto. E normalmente, quando tem essa dislipidemia familiar, que é o que a gente chama desse aumento de colesterol por herança genética, são os mais difíceis de tratar. Normalmente são os níveis mais altos que aparecem. E quando aparece assim, doutora, é geralmente na boa idade, pode acontecer na infância em alguns casos também. Como é que a gente explica isso? A incidência desse nível elevado, tem uma incidência, tem um perfil das pessoas que têm esse colesterol alto? Normalmente, de forma geral, mais de meia idade em diante, né? Mas pode aparecer em pessoas mais jovens, sim. Principalmente até crianças que estão no sobrepeso, né? Que não têm uma alimentação saudável, que comem muita gordura saturada, não faz exercício físico. Então, isso pode aparecer também em pessoas mais jovens. Aí 70%, de 70% a 80% o nosso corpo produz. Isso. Produz onde, doutora? A gente produz no fígado, normalmente. Então, esse fígado também tem que estar saudável, Exatamente. porque senão vai produzir mais colesterol ruim. Exatamente. E esse fígado também pode acumular gordura, isso também pode interferir nesse nível, né, do colesterol. Sim, pode acumular gordura, que é a esteatose hepática, que a gente chama. Vamos falar mais sobre fatores de risco, doutora? A gente tem aqui uma tela, a gente viu que o fator genético é importante a gente destacar, influencia bastante nessa questão do colesterol, né, na alteração da taxa. Aí tem também os maus hábitos e o sedentarismo. O sedentarismo também é muito importante a gente destacar porque ele vai levar à obesidade, consequentemente, né, doutora? Isso. E os maus hábitos seria o que, para a gente explicar? Seria tabagismo, que também é outro fator de risco. É uma série de fatores. Normalmente, é muito difícil o paciente ter somente a dislipidemia, ter somente o aumento de colesterol. Pode acontecer, mas normalmente ele tem outros fatores associados. É hipertenso, é diabético, tem uma circunferência abdominal mais aumentada, fuma também, isso pode acontecer. Tudo isso só vai somando os riscos, só vai aumentando cada vez mais os riscos. E a alimentação também entra nesses maus hábitos, né? E o sedentarismo, o triglicerídeo e principalmente o colesterol vulgarmente chamado de bom, que é o HDL, eles respondem muito bem a exercício físico e dieta, muito bem. Então, assim, eles têm uma resposta bem eficaz, principalmente esse HDL, que é o colesterol bom. É difícil você encontrar um medicamento que aumente o HDL, porque ele responde muito bem a exercício físico e dieta. Então, isso é muito importante. Do sedentarismo, eu preciso ir até um cardiologista para saber como é que está a saúde do meu coração, para também né, não fazer tudo de uma vez e ter alguma complicação mais na frente? O ideal era que fizesse pelo menos um check-up, né? Que chamam sempre. Para fazer os exames básicos e ver se está tudo ok. E a partir daí, começar a atividade física, de forma mais segura. Uma simples caminhada poderia ser o primeiro passo para sair do sedentarismo? Sim, com certeza. E após certeza. isso, a gente procurar um especialista? Claro. Porque às vezes não é tão fácil, né? Chegar logo, marcar um cardiologista e fazer esse exame. Muita gente tem essa dificuldade. Isso. Aí quando existe essa dificuldade, eu posso começar caminhando lentamente, doutor? Claro, se não tiver queixa nenhuma, pode. Qualquer atividade física é melhor do que o sedentarismo. O coração vai bombear mais sangue quando eu me movimento. Se eu não faço isso, ele vai ficando mais relaxado e vai
acumulando gordura? Ele bombeia mais sangue, assim, ele melhora a frequência cardíaca, ele melhora a adaptação ao exercício. Os vasos, eles tendem a dilatar um pouquinho mais, o que é ótimo, ou seja, facilita a circulação do sangue pela circulação da gente, entendeu? Então, só tem benefício. Ele não atrofia não, porque a gente sabe que o coração é um músculo, né, doutora? Exatamente. Quando a gente não faz, né, um exercício, o músculo ele vai meio que atrofiando, você fica Isso. muito parado. O coração não atrofia porque ele sempre está bobeando, independente. Isso, ele não chega a atrofiar, Vai tá mas é preciso um bombeando sangue, condicionamento né? para ele. É preciso um condicionamento. Tem que ter esse condicionamento. Isso. Então, mais do que nunca, você precisa sair do sedentarismo. Comece com a caminhada, como bem a doutora destacou, e após isso você vai acelerando um pouco mais o passo, e é o tempo necessário para você marcar o cardiologista, fazer esse check-up e dar sequência aí. Se você gosta de correr, faça uma corrida. Tem que fazer o que gosta, né, doutora? Não Isso, adianta a gente procurar dizer alguma coisa que gosta. tem que funcionar, né, o coração É. melhor, fazendo academia. Se a pessoa não gosta, não vai surtir efeito nenhum. Vai E de fazer acordo um com as dia, limitações de cada um, né? Tem gente que tem limitação, tem gente que é deficiente físico. Então, assim, de acordo com a limitação você vai de adaptar, cada um, é. adaptar a sua realidade. Exatamente. Vamos a mais fatores de risco Vamos. para o colesterol alto, fator genético que a gente falou. já falou. Aí a gente compreende a partir de que grau, assim, doutora, eu devo me preocupar? Será que é só meu pai e minha mãe, se tiver o colesterol elevado, que eu sou um forte candidato a ter? Ou meus avós, as minhas tias, esse pessoal também entra no fator genético? Normalmente é mais família, assim, diretamente, né? Normalmente pai e mãe é muito mais forte, né? À medida que você vai avançando mais na família, fica menor. Mas, assim, não tem uma coisa específica do que é maior, do que é menor, não. É só realmente você já sabe daquela herança que sua família tem e você vai em busca para saber do seu laboratório, para ver como é que tá. Próximo ponto, né? O próximo tópico fala sobre o tabagismo, que a gente já explicou, que é um fator de risco não só para o colesterol alto, mas também como problemas cardíacos. Tudo, para Tem uma tudo. relação direta, né, doutora? Isso, para hipertensão, para diabetes. Ele por si só, mesmo que você não seja hipertenso, diabético, mas ele por si só aumenta o risco de doença cerebrovascular, doença cardiovascular. Só é ruim. Pela substância que tem no Isso, pela nicotina mesmo. nicotina mesmo, que vai agredir o coração. Agredir, faz mais vasoconstricção dos vasos da nossa circulação também, tudo isso. Próximo passo, né, o outro tópico fala sobre o sobrepeso e a obesidade. Vamos tentar diferenciar o que é sobrepeso e obesidade, doutora? A obesidade é quando já está acima de quantos pesos do ideal, mais ou menos? Tem como dimensionar? Sim, claro. A gente dimensiona normalmente por índice de massa corpórea, né, pelo IMC. E a gente classifica principalmente a obesidade, leve, moderada e mais severa, né? Então, o sobrepeso, normalmente, você está um pouquinho acima do peso e a obesidade está bem mais acima do peso. Os dois, de toda forma, você está acima do normal. E, principalmente, mais importante do que o peso é a circunferência abdominal, né? Que sempre é falado. Então, essa circunferência abdominal nas mulheres acima de 88 e nos homens acima de 102. Porque aí, se você tem essa circunferência abdominal, mais alguns outros fatores de risco, como aumento de triglicerídeo, diminuição do HDL, ou hipertenso, ou seja, diabético, você já entra numa classificação que a gente chama de síndrome metabólica. E aí, essa síndrome metabólica, como são mais de um fator, tem um risco muito mais aumentado de doença cardiovascular. E inclui também nessa síndrome metabólica o diabetes, né? Se você tem... Isso, se você tem a mais glicemia alterada, a glicose alterada. Comorbidades, é, doutora, que fala? Comorbidades, essas doenças associadas, comorbidades. Se você, na síndrome metabólica, entra se você tem aquele que chamam de pré-diabético, ou seja, uma glicemia já alterada, mas que não chega a ser diabético, ou paciente já diabético também. É um fator de risco muito importante. O último fator de risco aqui, para a gente fechar essa tela, fala sobre a menopausa. Isso. Tem a ver com a produção menor de hormônio, vai levar a mulher também a aumentar essa taxa? Com certeza. A menopausa, ela faz com que o seu metabolismo seja mais lentificado. Então, fica mais difícil perder peso, entendeu? Mesmo você fazendo atividade física e às vezes até tendo uma dieta adequada, mas de fato tem essa dificuldade maior de perda de peso. Então, por isso que é importante manter sempre hábitos saudáveis antes dessa menopausa aparecer, né? Para você não correr atrás só depois, que vai ser muito mais difícil. Mas assim, consequentemente, vai ter mais aumento de colesterol, mais aumento de chance de ter essas outras doenças na menopausa, sim. Então vamos fechar esse bloco aqui do programa falando que o colesterol que você deve combater é o colesterol ruim. O bom, quanto mais, melhor, a gente poderia dizer assim, doutora? Assim, isso. Agora a gente vai a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais informações sobre colesterol. Até já!
Hoje no programa estamos falando sobre o combate ao colesterol. E a partir deste momento vamos conferir as notícias da internet sobre o tema. E a Tânia Silva é quem traz as informações pra gente. Olá, Tânia! Oi, Valdson, ótima quinta-feira para você. Para vocês que nos acompanham, a informação de hoje está no G1. Consumo excessivo de carne vermelha ou branca aumenta o colesterol ruim, mostra a pesquisa. Uma pesquisa da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, mostrou que exagerar no consumo tanto da carne vermelha como da carne branca aumenta os níveis de colesterol, principalmente o LDL, quando comparado a uma dieta sem carne. O estudo foi feito durante 4 semanas. Foram divididos 3 grupos de pessoas. Um que só se alimentou com carne gorda, branca ou vermelha, outro com carne magra e o terceiro grupo sem o consumo de carne, apenas com derivados do leite. O resultado do estudo mostrou que quem não consome carne tem níveis de colesterol mais normalizados. Vale lembrar que uma alimentação rica em carboidratos e derivados do leite também pode contribuir para o aumento do colesterol. Agora a gente volta ao estúdio com você, Valdson. Muito obrigado, Tânia Silva, por essa notícia da internet. Muito interessante essa relação da carne vermelha com o nível do colesterol. Daqui a pouquinho a gente se preocupa mais com a alimentação. Vamos falar e trazer muitas outras dicas sobre a relação da alimentação com o nível do colesterol. Mas antes, a gente lembra você que está em casa que tem muitas informações na internet, né? Tem muitas notícias que são verdadeiras, que ajudam sim você a compreender melhor o assunto, mas também tem alguns mitos que podem atrapalhar, principalmente quando se fala de colesterol alto. Então, você que tem internet como fonte de pesquisa, precisa ter um filtro também para saber o que é verdade e o que é mito. E a gente separou as informações mais comuns na internet. Vamos passar aqui em uma tela, doutor, e você vai nos ajudar mais uma vez, dizer se é mito ou verdade, e trazer uma explicação para o que a gente vai ver a partir de agora aqui na nossa tela. Mito ou verdade? Pessoas magras não têm colesterol alto? Mito ou verdade? Aqui é uma afirmação que as pessoas magras não têm colesterol alto, doutora. Isso aqui é um mito ou é uma verdade? Não, não é verdade. Pessoas magras podem ter colesterol elevado também. Principalmente, assim, lógico que o fato dela ser mais magra, de estar mais no peso mais ideal para ela, isso já é muito mais benéfico para essa pessoa. Porque ela já não tem a obesidade, nem sobrepeso, nem aumento de circunferência abdominal. Mas ela pode ter sim, principalmente se ela tiver um componente genético importante. Ou se ela tiver outros fatores de riscos associados, que esses podem fazer um aumento de colesterol também. A pessoa pode ser magra, ter esse fator genético, né? E que ser tabagista não é também, modificável. Né? Ser tabagista também pode provocar, né, esse aumento do colesterol e trazer essa complicação. Então, para toda a nossa população é importante fazer um simples exame de sangue. É que a gente vai ter noção ali se o colesterol está bom ou ruim, alto ou baixo. É um simples hemograma que se fala, doutora. Não, a gente vai pedir o perfil lipídico. O hemograma é uma parte do exame de sangue, mas é o perfil lipídico especificamente que a gente pede. Que é mais completo, né? Colesterol total com frações com LDL, HDL, VLDL, triglicerídeos. Ok, vamos à próxima tela. Muito bem explicado. Agora você vai... Eu posso ir de forma espontânea até um clínico e solicitar esse exame mais completo? Porque estou curioso, quero saber o nível do meu colesterol, ou só o cardiologista, doutora? Qualquer médico pode solicitar. Possivelmente, se tiver alterado, eles vão encaminhar ou ao endocrinologista ou ao cardiologista. Ótimo, vamos aqui à próxima informação. É mito ou é uma verdade que a gente vai ler a partir de agora? As taxas elevadas de colesterol sempre manifestam sintomas. Aqui é uma afirmação, queremos saber se é mito ou verdade. Sempre que meu colesterol estiver ali elevado, doutora, eu vou apresentar sintomas, mito ou verdade? Não, você não tem sintomas por aumento de colesterol. Você pode ter sintomas quando já tem outra doença instalada, um infarto, um AVC, alguma outra coisa assim, mas pelo colesterol especificamente não dá sintomas. Então isso aqui é um mito. Próximo ponto, vamos conferir aqui outra afirmação. Diz que a atividade física auxilia no controle do colesterol. Mito ou verdade? Verdade. A atividade física só é benéfico. E como eu falei anteriormente, principalmente o triglicerídeo e o HDL, que é o colesterol bom, eles têm muita resposta com a atividade física. Atividade física e dieta, os dois juntos. Porque só isolada a atividade física funciona É bom também, partes. mas o ideal é que sejam as duas coisas. Próxima tela, mito ou verdade? Olha só o que diz essa outra afirmação. Todos os alimentos gordurosos aumentam o colesterol.
Mito ou verdade? Todo alimento gorduroso significa dizer que você vai estar aumentando o nível do seu colesterol. É verdade, doutora? Principalmente aquelas gorduras trans, as gorduras saturadas, principalmente. Então, realmente, se você estiver consumindo, você tende a aumentar o colesterol. Próxima afirmação, é verdade ou é um mito? É necessário tomar medicação para controlar o colesterol alto. Mito ou verdade? Depende dos níveis. Às vezes você tem um aumento discreto, que aí você pode reavaliar com alguns meses depois de fazer mudança de estilo de vida, porque às vezes o paciente não tem um estilo de vida saudável e tem um aumento discreto, aí você pode fazer uma mudança de estilo de vida, orientar a atividade física, orientar como vai ser a dieta do paciente e aí depois reavaliar, repetir esse exame de sangue. E aí ver depois se precisa de medicamento ou não. Às vezes, logo de cara, os níveis são muito aumentados. E como eu disse, assim, a gente tem que ver o risco que o paciente tem de desenvolver algum tipo de doença cardiovascular futuramente. A gente tem como fazer isso no consultório. Então, dependendo do risco do paciente, a gente precisa introduzir logo ou não. Ótima explicação. A gente segue aqui com outra afirmação, outra tela. Vamos descobrir se é mais um mito ou mais uma verdade. Os obesos terão sempre um alto índice de colesterol ruim, que é o LDL. É regra, doutora? Mito ou verdade? Não é regra. Não, né? Às vezes o paciente é obeso até e quando você vai ver até se surpreende com o perfil lipídico dele, com o exame laboratorial dele como um todo. Não necessariamente. Última tela, a gente confere agora, vamos aprender, estamos aprendendo muito aqui sobre colesterol, é importante você ficar atento. A próxima explicação a gente diz o seguinte, o ovo é o grande vilão do colesterol alto. Mito ou verdade? O ovo, coitado do ovo. Tem horas que ele é vilão, tem horas que ele é vilão, tem horas que ele é bonzinho. Mas assim, ele tem um alto teor de colesterol no ovo, sim, para se alimentar. Mas assim, para você dizer que não comer ovo é muito radical, entendeu? Então é sempre importante uma orientação do cardiologista, do endócrino, do nutricionista também para fazer essa avaliação. Às vezes a pessoa gosta muito, então vai ser difícil você cortar completamente esse ovo. Então é bom ter um equilíbrio para poder atingir os níveis melhores. Se esse nível não estiver bom do colesterol ruim, doutora, aí vai acontecer o que com o meu corpo? Meu coração vai responder de que forma? É o que a gente vai aprender a partir de agora, essa relação do colesterol ruim e estando alto vai trazer alguns malefícios ao meu coração. Qual a ligação direta do coração com esse nível de colesterol? Eu posso ter o que se eu não tenho essa preocupação e não controlo o nível do meu colesterol? Bom, o LDL, principalmente, né, como a gente estava falando anteriormente, ele tem a função de ele pega o excesso de colesterol e deposita na parede dos vasos sanguíneos, principalmente nas artérias. E assim, nosso corpo todo tem vasos sanguíneos, principalmente no nosso coração, tem as artérias coronárias. E isso acontece dentro das artérias coronárias também. Então, o que eles vão fazer, principalmente, isso depositando gordura na parede dos vasos, isso nada mais é do que a aterosclerose. Vai entupir esse vaso. Isso, melhor. Vulgarmente chamado de entupimento de vasos. Então, assim, mas a base disso é uma doença chamada de aterosclerose. Isso, com o tempo, pode ir piorando, pode ter esse entupimento de vaso, e isso aumenta as células inflamatórias no local, e a inflamação é a base do infarto. E eu tenho como descobrir, né, se os meus vasos estão acumulando essa gordura? Tem algum exame também que vocês pedem para saber disso, doutora? Ou não, é só quando apresenta o primeiro sintoma do entupimento desse vaso? Tudo depende dos riscos, né, do paciente. Vamos dizer que o paciente é baixo risco, ele chega para você no consultório, você vai pedir os exames básicos. Você pede laboratório, você pede teste ergométrico, um ecocardiograma. Depende do resultado que vier para você, se ele tem sintomas, se não tem. Às vezes o paciente é assintomático, mas algum desses exames vem com alguma alteração que sugira que você tem que investigar um pouquinho mais. Pedir uma cintilografia e aí, dependendo do resultado da cintilografia, pedir um cateterismo. Tudo isso vai depender do resultado que vier aparecendo. Ou se vier aparecendo sintomas. A obstrução da artéria que preocupa muito, né, a gente em relação ao colesterol alto, mas o acidente vascular cerebral pode também ter alguma relação com esse nível alterado do colesterol? Com certeza, a doença é a mesma. A doença é a mesma, só muda o local, de coração para cérebro. Mas a doença é igual. E pode acontecer em qualquer fase da vida, se não tem esse controle, ou é mais difícil acontecer na meia-idade ou até mesmo na infância, o acidente vascular cerebral?
Bom, o AVC, tanto como o infarto, é mais de idade média em diante. Claro que quanto mais que aumenta a idade do paciente, maior o risco. Até porque vai aparecendo mais as outras doenças também. Então, vai se somando e vai aumentando o risco. Mas, de fato, a gente tem visto realmente mais em pessoas, acometendo mais pessoas mais jovens. Talvez pelo dia a dia da gente, um pouco mais estressante atualmente, uma alimentação mais rápida, às vezes você não consegue ter uma alimentação tão saudável, porque tem um curto período de alimentação para voltar para o trabalho, mais estresse, então tudo isso influencia também. E quando acontece mais cedo, é mais perigoso, é mais fatal o AVC nos jovens ou não? O AVC especificamente, possivelmente sim, depende das sequelas que ele for levar. Se ele for mais jovem, ele vai viver mais tempo com as sequelas, né? Tem muita gente querendo participar aqui do nosso bate-papo e a gente vai ampliar aqui a nossa conversa. Muitos telespectadores agradecendo aqui a escolha do tema, parabenizando também a nossa convidada, porque está falando muito bem sobre o assunto. Vamos começar a repassar algumas perguntas, vou fazer esse filtro aqui. Tem muita gente interagindo. Tem aqui a Tânia Mello, né? Tânia Mello está acompanhando aqui o programa. Ela diz que tem um certo problema com o controle do colesterol dela, tá dando alto, né? E ela não se dá bem com medicamentos. Já foram passados 3 medicamentos e ela não consegue ter esse controle. Ela diz que a rotina dela é muito estressante e ela sabe que isso também pode contribuir para o não equilíbrio desse colesterol. Aí ela gostaria de saber se tem algo natural que ela pode usar, né, para tentar minimizar aí o efeito desse colesterol elevado. A gente precisaria saber os níveis, né, especificamente. Mas se já passaram remédio para ela, é porque possivelmente já tinha um nível que necessitaria, ou ela tem algumas doenças associadas, com certeza já avaliaram o risco dela de desenvolver alguma doença cardiovascular ou cerebrovascular. E aí, por isso, passaram esse remédio. Até existe, algumas pessoas fazem uso de algumas coisas naturais, mas não tem o mesmo benefício que as drogas para diminuir o colesterol, principalmente as estatinas, a classe das estatinas, que são as drogas principais que são para tratar o colesterol, elas são muito importantes, elas diminuem mesmo de aparecimento de doença cardiovascular, porque elas diminuem o colesterol e elas também estabilizam placas já existentes, entendeu? Isso é muito importante. Então, de fato, são medicamentos muito, muito importantes. Será que não chegou o momento da Tânia, né, juntar o uso da medicação, né, somar com a atividade física e com mudança de estilo de vida? Então, tudo isso precisa saber se está sendo feito também, né? Porque essa medicação, geralmente a medicação ela é metabolizada no fígado. Isso, Então, ela se movimentando, né, metabolizando bem essa medicação no fígado, com certeza ela vai ter uma diferença, vai sentir uma diferença em relação a esse nível do colesterol. Não vai aumentar assim a metabolização não, mas assim, vai melhorar a relação dela, a dilatação dos vasos, vai ser só benéfico para ela. Vamos aqui a mais perguntas. Elizabeth, ela tem uma filha de 9 anos e está com o colesterol alto. Ela queria saber os riscos de uma criança ter um colesterol alto. A filha dela é magra, mas o nível do colesterol deu 236. A médica passou ali uma dieta e depois de 6 meses ela vai repetir esses exames. Por falar em taxa, tem uma taxa que é aceitável, doutora, do nível do colesterol ruim? 236 é uma taxa alta? É uma taxa alta. Normalmente, de LDL, do colesterol ruim, a gente considera até 190. Mas assim, claro que para uma paciente de 9 anos, já pode ser até um pouco mais baixa, né? Mas assim, claro que tudo isso depende dos riscos. Mas uma paciente de 9 anos, ela não tem grandes riscos, possivelmente. E além do mais, ela está dizendo que ela é magra. Normalmente você pode ver se for uma criancinha que é mais sobrepeso, que não faz muita atividade. Mas ela não parece ser o caso pelo que ela está referindo. Sim. Eu não sei se ela tem um componente genético muito importante. Parece que sim. Mas os riscos são os mesmos riscos que podem acontecer. Claro que uma paciente de 9 anos, ela só deve ter esse colesterol aumentado. Possivelmente ela não é hipertensa, ela não é diabética, ela não fuma. Então, o risco dela é um pouco menor de um adulto por isso, entendeu? Então, a família deve se juntar num momento como esse, mudar esse cardápio, essa alimentação. Mudar cardápio. Todo mundo vai sair ganhando, mesmo quem não tem a taxa elevada do colesterol. E, além disso, uma caminhada no final do dia. Atividade física para ela, botar ela para fazer um esporte. Né? Vamos modificar o que pode ser modificado, isso, né, doutora? Exatamente. Temos aqui outra participação. A telespectadora não se identificou, mas viu que, de início, né, não tem sintoma, colesterol elevado. E quando vem apresentar sintoma? A gente poderia pontuar alguns para essa telespectadora que está participando aqui através do nosso WhatsApp.
Seria cansaço, seria fadiga? Isso, algumas pessoas referem um pouco de fadiga, entendeu? Não tem nenhum sintoma específico disso. Fadiga pode ser sintoma também de várias outras patologias, de várias outras coisas, de alguma deficiência de vitamina também, de problema de tireoide. Então, assim, é um sintoma, mas é um sintoma muito genérico. Não tem como você dizer que é especificamente do aumento de colesterol, não. Mas algumas pessoas se queixam disso, sim. Outra participação é a Janice, que mora em Candeias. Ela disse que está gostando muito das explicações. Ela queria saber mais sobre colesterol ruim. A gente está explicando a Janice. Ela disse que sentiu umas pontadas, doutor, do lado do coração. E às vezes, né, essa dor passa até as costas. Ela sente umas pontadas indo para as costas. Aí ela queria saber se pode ser colesterol alto. Pode apresentar também essas pontadas, né? Às vezes o braço direito fica formigando, ela sente uma dormência. Quando ela lava os pratos e vai varrer a casa também, ela sente, né, isso que ela descreveu. Ela queria saber se pode ter alguma relação desses sintomas com o colesterol elevado. O colesterol elevado não dá esses sintomas. Aí desses sintomas você partiria para pensar em alguma angina, alguma coisa nesse sentido. Mas esse sintoma que ela está relatando não é o sintoma muito típico de angina, não parece ser. Mas, claro que o ideal é que ela vá para a consulta e faça alguns exames para poder descartar. Só assim que a gente vai poder dizer que não é. Até porque ela é mulher e mulher tem muitos sintomas atípicos, né? Isso é importante. Ótima explicação. Na sequência, a Marie, que mora na Boa Vista, ela diz que vive passando mal, doutora. Qual o sintoma, né, que ela poderia prestar atenção? Ela diz que está tendo medo de comer porque está dando esse colesterol elevado. Ela tenta explicar aqui, aí tem alguns problemas com o corretor, que às vezes altera aqui o sentido das palavras. Mas ela fala o seguinte, ela está na menopausa precoce, tem 39 anos, está preocupada por conta também do colesterol, vive passando mal. É o momento dela parar e fazer um check-up, né, doutora? Porque é muito inespecífico o que ela está falando aqui. Ela disse que está demorando os exames, a fazer no posto de saúde, demora muito. Ela está com medo de comer algumas coisas, porque está com medo que vive passando mal. Tem que procurar uma emergência, tem que fazer o quê nesse caso da Marie, que mora na Boa Vista? Esse caso de Marie passa mal, vive passando mal. É muito inespecífico, né? Assim, para a gente poder dizer alguma coisa. Mas, com certeza, não deve ser por conta do colesterol, mesmo que estejam aumentados. É mais provável que seja da menopausa dela própria, que dá realmente esses mal-estar também, pode dar vários sintomas. Mas, assim, só para ter alguma coisa mais palpável, era melhor que fosse realmente que procurasse algum especialista, algum médico, para poder decifrar esse mal-estar dela. Verdade, não é normal, né? É sinal de que a coisa está errada no corpo. Isso. Pode ser colesterol? Pode ser também um problema mais simples? Pode ser só da menopausa? Pode. Então, volte aí ao especialista, tente marcar, né? Isso. Ou ir numa urgência para ter um encaminhamento, enfim, busque aí cuidar de sua saúde. Tem aqui a pergunta agora da Fátima, que mora em Candeias. Fátima disse que ultimamente ela tem sentido, doutora, umas dormências nas mãos, nos pés. Ela começou a fazer uma dieta, ultimamente tem isso, porque principalmente quando ela se estressa, ela fala que quando tem um estresse, quando fica nervosa, ela tem sentido isso. Começou uma dieta, mas não está se sentindo muito bem depois da dieta, sentiu formigamento, agora minimizou mais. Quando ela se aperreava, ela usa esse termo, quando se aperreava, o formigamento era mais intenso, principalmente nas mãos e nos pés. Será que é um problema com colesterol ruim? Comecei uma dieta, estou me sentindo bem. Ela repete mais uma vez aqui a Fátima de Candeias. Dá parabéns aqui à doutora, a gente agradece a nossa telespectadora. Tenta explicar a ela, né? Trazer alguma informação sobre o que ela descreveu aqui pra gente, doutora. Ela mesma já descreveu e ela mesma já viu a causa, porque ela viu que ficava nervosa e aí por isso ficava com esse formigamento. Então, possivelmente, esse sintoma dela é decorrente disso, daquele momento estressante, naquele pontual, naquele episódio só. Não deve ser por conta do aumento do colesterol ruim. Mas óbvio que mesmo que o colesterol dela ruim esteja normal, se ela aderiu a uma dieta mais saudável, que bom que ela está se sentindo bem, porque aí ela permanece por mais tempo assim. Só vai ser benéfico para ela. E pode ser mais benéfico ainda se ela juntar uma atividade física com essa alimentação. Se ela já sentiu diferença só com a alimentação, né? Com a atividade física, ela vai se sentir bem melhor, né, doutora? Outra pergunta da Eliana, de São Lourenço da Mata. Eliana tem 49 anos e ela disse que estava com colesterol 225 e o triglicerídeos 605.
aí tomou medicamento, né, só durante 3 meses, devo continuar a tomar medicação ou não? Isso aí ela tem que voltar ao médico que passou a medicação. Estou tentando adiantar, né, doutora? Mas esse número é elevado, 255 e 605 de triglicerídeos. O de triglicerídeo acima de 400, a gente tem que tratar especificamente ele, com um remedinho especificamente para ele, porque ele passa a ter uma chance grande de pancreatite também, esses níveis muito elevados de triglicerídeo. Então, realmente precisam ser tratados. Mas, assim, se ela precisa continuar tomando, aí tem que fazer um novo exame de sangue, um novo perfil lipídico, para ver quanto é que está. Na consulta, o médico vai ver o risco dela, para ver se ela permanece tomando ou não. E a gente também não sabe o remédio que ela está tomando. E né? geralmente é esse tempo, doutora? 3 meses? Pode ser sim, é um tempo bom. É um tempo ideal, que normalmente a gente reavalia. É o tempo dela voltar, fazer reavaliação e saber se melhorou ou não. Isso, porque é o tempo que ela iniciou o remédio, iniciou a mudança de estilo de vida, tudo isso associado, então 3 meses é o tempo recomendado, realmente. Outra pergunta aqui do Aloísio, ele disse que teve um AVC, tem 52 anos, aos 50 anos ele teve esse AVC e ficou com algumas sequelas. Isso volta ao normal com fisioterapia todo dia, doutora? Porque ele está percebendo que é uma evolução muito lenta. É normal essa evolução ser lenta desse problema que ele teve, o acidente vascular cerebral, que pode ter tido relação também com o colesterol. Sim. Ele não deixou claro aqui, mas teve aos 50 anos, hoje tem 52, está fazendo fisioterapia, mas é uma recuperação muito lenta. Ele teve relativamente jovem, né? Um AVC relativamente jovem. Normalmente está associado também com hipertensão, o AVC isquêmico principalmente. Não sei qual sequela que ele teve, e né, a gente não sabe qual o grau de acometimento do AVC, que isso também é muito importante. Mas aí realmente quem pode dar essa orientação melhor é o neuro para ele, que acompanhou ele. Mas assim, realmente, se houver melhora, não tem como eu dizer se vai ter uma melhora 100%, mas se houver melhora, essa melhora é lenta e bem gradual mesmo. E o AVC, para a gente explicar, é o rompimento, né, desse vaso, doutora? Existe o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico, né? Normalmente essa parte, quem cuida mais é a neurologia. Mas o AVC isquêmico está muito associado com a hipertensão também. Sim. O AVC hemorrágico também, mas o AVC isquêmico ele é mais comum. O AVC hemorrágico ele é mais fatal, ele é mais grave, porque aí realmente, por aumento de pressões, normalmente, há um rompimento de algum vaso. E o AVC isquêmico, normalmente, é o infarto no cérebro, entendeu? Então, aquela região ficou obstruída por algum tempo e aí houve infarto das células do cérebro e aí teve AVC isquêmico. Muito bem explicado. Vou pedir licença aqui à nossa convidada. Vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Voltamos para deixar você que está em casa com água na boca. É hora da receita do dia e hoje vamos aprender a preparar uma salada de fruta cremosa. Quem nos ensina é a gastrônoma Luciana Luna. Pegue papel e caneta, anote os ingredientes e bom apetite! Olá, tudo bem? É sempre bom procurar alternativas de sobremesas com frutas para incluir na nossa alimentação. E hoje eu vou dar uma cara nova para a boa e velha salada de frutas. Eu vou fazer um creme com iogurte e ricota, o que vai torná-la super proteica e perfeita para quem não quer sair muito da dieta. Ficou curioso? Então pegue papel e caneta e anote todos os ingredientes desta salada de frutas cremosa. Você vai precisar de 400 gramas de iogurte tipo grego, meia xícara de leite, 2 colheres de sopa de mel de engenho, 4 colheres de sopa de creme de ricota, morangos, manga, uvas, kiwi, granola e folhas de hortelã para decorar. A primeira etapa da nossa receita é preparar o creme. Então eu vou colocar aqui no mixer, você também pode usar um liquidificador caso não tenha. Eu vou colocar aqui o iogurte tipo grego. O ideal é usar ele porque dá mais cremosidade. Vou colocar também o leite. Aqui tem o creme de ricota.
para finalizar o mel de engenho. Se você não encontrar o mel de engenho, pode utilizar mel ou até mesmo açúcar. Agora a gente vai misturar tudo. Depois de bater apenas para misturar, agora nós vamos para a próxima etapa. Aqui eu tenho tacinhas, onde eu vou colocar a primeira base de creme. Após preencher as tacinhas com creme, nós vamos levar ao freezer por 30 minutos para que fique bem consistente. Após retirar do freezer, nós vamos colocar as frutas. Eu escolhi morango, manga, uva e kiwi. Por quê? Porque essas frutas, depois de cortadas, elas não oxidam, como a banana, a maçã, por exemplo. Então aqui a gente vai fazer um mix de frutas e você pode escolher as frutas da sua preferência. Feito isso, a gente vai finalizar com a granola e depois vamos decorar com a folhinha de hortelã. Esta foi a nossa receita de hoje, super saudável e nutritiva. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo Receita do Dia. Excelente dica, né? Aprovada essa dica, receita super simples, bem prática e deve ser bem deliciosa. Luciana Luna, muito obrigado por mais uma dica aqui no quadro Receita do Dia. E você que está em casa, perdeu algum detalhe da receita? Não se preocupe porque assim que terminar esta edição do programa, a gente vai disponibilizar o vídeo com a receita completinha. facebook.com/assunto do dia é a nossa fanpage onde você vai encontrar o vídeo com a receita completa. E a gente segue aqui, o programa tem mais coisa boa no assunto do dia. A partir deste momento, vamos conferir as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Continue aí com papel e caneta em mãos, anote as oportunidades e boa sorte! Vamos logo ao que interessa, oportunidades de emprego. Vamos conferir juntos aqui. 10 vagas para recepcionista atendente, são 10 oportunidades. Para preencher uma dessas vagas, você precisa ter ensino fundamental completo, experiência de 6 meses, R$ 1.251 é o salário. São 10 vagas para recepcionista atendente. E tem mais vagas, vamos conferir na sequência. Agora tem 5 vagas para mecânico de refrigeração, 5 oportunidades. Ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$ 1.300 é o salário. São 5 vagas para mecânico de refrigeração. E por fim, vamos conferir a última tela. Para finalizar aqui as ofertas de emprego, 25 vagas para operador de telemarketing ativo e receptivo. 25 vagas. Ensino médio completo é a exigência, experiência não exigida, o salário é a combinar. E essas vagas, né, as 25, são exclusivas para pessoas com deficiência. E você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades, elas são da Agência Estadual do Trabalho, isso mesmo. O número para contato é o 3183 7065, 3183 7065. Mais uma vez, desejo a você boa sorte nessa busca por uma recolocação no mercado de trabalho. E a gente segue aqui com o programa, vamos aprender mais sobre colesterol. Colesterol alto tem prejuízos sim, para o seu coração também, o cérebro também, né? Tem complicações que são causadas ali por conta desse colesterol elevado. E tem também aqui muitas perguntas no nosso WhatsApp, na nossa fanpage também. E vou continuar aqui repassando essas dúvidas.
dos telespectadores para a nossa convidada. Por telefone, o Alexandre Barros, de Camaragibe, que tem 22 anos, fez a seguinte pergunta, doutora. Por que os jovens estão infartando mais, né, do que os adultos? Tem uma explicação para isso? Por que os jovens estão infartando mais do que os adultos, os mais idosos? Como é que a gente poderia responder aqui ao nosso telespectador? Não é que, só para corrigir, não é que eles estão infartando mais. Assim, claro que de meia idade em diante eles infartam mais do que os mais jovens. Mas, de fato, a gente tem visto uma incidência maior nos jovens do que antigamente. Possivelmente pelo estilo de vida da sociedade atual, que é um estilo de vida mais corrido, comendo mais fast food, se estressando mais, aí não faz tanto exercício físico, não tem tempo para fazer exercício físico, e aí termina ficando com sobrepeso. Então, todos esses fatores, assim, é multifatorial, o infarto é multifatorial. Então, todos esses fatores de risco influenciam para que ele tenha um infarto mais precoce, com a idade mais precoce. Vamos à pergunta da sequência. Jaqueline Maria, do Curado 4, ela ligou para a gente vai conferir agora a pergunta, né? Jaqueline disse o seguinte, doutora, ela queria saber porque ela disse que tem pressão alta e a família dela, por parte de pai, sofre também de colesterol alto. Ela gostaria de saber se futuramente ela pode ter esse colesterol elevado por conta do fator hereditário ou ela pode ter por conta da pressão que é alta. Tem a relação da hipertensão também com o colesterol alto? Os dois são fatores genéticos, fatores de risco que ela tem familiar. Então, o histórico familiar é uma coisa importante como fator de risco também. Se ela ainda não tem, e se ela tem esse histórico familiar, ela tem chance sim de desenvolver. Pode não desenvolver, como pode desenvolver. Não tem como a gente dizer com certeza isso daí. Mas o fato é que, como ela já tem esse histórico familiar, ela precisa ter uma vida mais saudável do que uma outra pessoa que talvez não tenha esse histórico familiar dela, para ela não vir a desenvolver isso aí. Vamos a mais perguntas agora do nosso WhatsApp, 99209-4819. A Maria, que mora em Jaboatão dos Guararapes, dá parabéns aqui à doutora pelas explicações. A gente agradece aqui a Maria. E ela, aproveitando a oportunidade, que está uma cardiologista no estúdio, ela diz que sente, doutora, o coração acelerado. Ela sente o coração batendo mais forte. Gostaria de saber se pode ser causado por conta do nível do colesterol elevado. Tem essa relação ou não? O coração bater mais forte? Não existe essa relação com o colesterol, não. O ideal é que ela realmente faça alguns exames para identificar. Às vezes pode não ser nada demais, às vezes está associado com algum estresse físico. De fato, nós mulheres somos mais ansiosas e assim a gente consegue perceber um pouquinho mais quando a gente tem um batimento um pouquinho mais desregulado, mas na grande maioria das vezes não é nada demais. Mas é preciso fazer alguns exames para poder descartar e a gente poder afirmar isso com certeza. Agora tem a pergunta do Tiago Policarpo, ele participando aqui no WhatsApp. Ele queria saber o seguinte, doutora, o colesterol muito alto. Aí ele queria mais ou menos, tem como dimensionar em quantos % aumenta o risco de um acidente cardiovascular? Sim, tem como. A gente faz isso no consultório avaliando o risco do paciente. Que é por isso que a gente vai ter metas para cumprir. Se a gente identifica que o paciente é um paciente de alto risco de desenvolver alguma doença cardiovascular, a gente precisa ter metas mais baixas de colesterol. Mas isso tudo depende se ele tem doenças associadas, depende de alguns resultados de exames que a gente precisa colocar nessa tabela para a gente avaliar o risco dele. Kleber Vital, agora de Águas Compridas, está participando. Ele queria saber, doutora, a partir de que idade devemos dosar o nível do colesterol? Desde criança, né, doutor? Tem que ter essa preocupação. Assim, não tem uma idade específica que você diga, a partir dessa data, desse dia, dessa idade, você vai precisar colher exame de sangue. Normalmente, a procura no consultório é mais ou menos na década de 40 anos. E aí eles vão procurar, não, já fiz 40 anos e aí agora eu quero ter uma vida saudável e eu quero ver meus exames e eu quero fazer meu check-up. Mas isso não impede que isso seja feito antes. Então, assim, quanto mais cedo você fizer, 30 anos, 20 anos, você vai detectar mais precoce, você vai se cuidar mais. Porque a partir do momento que você procura um médico, que você procura esses exames, você está disposto a mudar de vida, né? Então, isso é importante. Importante também, eu pedir licença aqui à nossa convidada, vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações sobre alimentação e taxa de colesterol. Será que tem essa relação? A gente já viu que tem uma relação muito significativa, então vamos trazer mais dicas sobre alimentação, coração, colesterol alto. Daqui a pouquinho, bebam uma água, tomem um cafezinho e aguardem a gente. Até já!
Já estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje estamos aprendendo um pouco mais sobre colesterol, combate ao colesterol, principalmente o colesterol ruim. A gente aprendeu também no decorrer do nosso programa que 70% do colesterol que é produzido pelo nosso corpo, né, ele é metabolizado no nosso fígado. É feito ali, produzido no nosso fígado. O restante vem do que a gente come, da alimentação. E agora a gente vai receber reforço aqui no nosso bate-papo. A Eveline Araújo, ela que é nutricionista, já está aqui no nosso estúdio para falar um pouco mais sobre essa relação da alimentação com o aumento do nível do colesterol, que a gente sabe que tem essa relação direta, né, Eveline? Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada. 30% do que é formado de colesterol no nosso corpo vem daqui, do que a gente come. Então temos que repensar essa alimentação. É verdade. O quanto antes. Exatamente. Né? A gente realmente precisa diariamente pensar na questão da alimentação, já que influencia totalmente na saúde, né? Tanto colesterol, a questão da glicose, então os alimentos processados, industrializados, né? Frituras, todos eles têm relação com a questão do colesterol alto. Vamos começar a trazer exemplos para quem está em casa. Dos processados, ultraprocessados também, embutidos, vamos destacar aqui esse alimento que é muito, muito procurado. Muita gente gosta daquele cachorro-quente, né? Tem a salsicha aqui, doutor, e o pãozinho francês. Exatamente. Isso aqui entra como alimentação para melhorar o colesterol ou pode aumentar a taxa do colesterol ruim? Aumenta e muito, né? A gente sabe que tanto a salsicha como todos os outros embutidos, né? Eles são ultraprocessados e eles realmente aumentam a questão do colesterol, né? Da gordura saturada, né? Então a gente não deve comer esse tipo de alimento. Não é saudável. Vai aumentar sim o colesterol ruim? Sim. Tem a relação direta. Tem relação direta. Além da salsicha, mortadela também Mortadela, entra. a própria salame, presuntos, todos eles, da área de embutidos, todos eles fazem realmente mal para a saúde e aumenta o colesterol. Aumenta o colesterol também, aumenta risco de outras doenças, né, doutora? Doenças cardiovasculares. Tem muito sal, normalmente, nesses embutidos todos. Muito Então, conservante. Aí interfere na pressão arterial, vai interferir no colesterol. Com certeza. Então evite ao máximo. O pãozinho francês. E o pão... Nem um por dia, doutora? Pode, um por semana? Não tem como, não, doutora? Então, ele é um alimento refinado, né? Ele não tem nutriente nenhum. Então, ele só é caloria, né? E aí aumenta o triglicerídeo. Então, o ideal é que a gente também não consuma o pão, no caso, o tradicional francês, né? Que não tem realmente nutrientes. Então, o ideal seria o pão integral ou alimentos realmente carboidratos complexos. Mesmo sendo integral, tem que também ter também um moderação, exato. Você já gosta muito de falar de equilíbrio, né? De balança, exatamente. de peso dos alimentos. Tudo é equilíbrio. Nada assim, não pode, assim, a gente não deve tirar totalmente da alimentação, né? Só se realmente houver uma restrição devido a algum problema de saúde específico, mas também não pode exagerar nos alimentos saudáveis, porque aí eles se tornam prejudiciais. Não exagerar também no biscoito recheado. No biscoito recheado. Tem gordura. Tem gordura, tem sódio açúcar, também, tem né? Sódio. Ele aí é completo na questão dos ingredientes ruins para a saúde, né? Então, assim, às vezes a gente deixa ali né, o filho comer em excesso e ele vai fazer mal, porque ele já vai levar tanto a hipertensão, inclusive desde a infância, né? O colesterol alto, a obesidade, e daí vai levando a outras doenças. Então, o exagero desses tipos de alimento, esse conjunto, é que vai levar realmente a doença. E uma complicação vai puxando outra, né, Exato. doutora? É uma doença que vai chamando a outra. E quanto mais você vai somando ali na conta, né? No final chega, às vezes a conta chega alta, com um problema mais sério. Um problema cardíaco muito mais sério. Maiores os riscos, né? Por conta desse fator que é modificável e você negligenciou. Exato. Muita gente negligencia, né? O Muita. cuidado com a alimentação. Muita gente. Às vezes até por falta de conhecimento e outras vezes pela facilidade, né? Acha que é mais fácil comer dessa forma, acha que é mais barato, né? Mas a gente sabe que a gente tem esse fácil acesso, assim, nos supermercados de outros alimentos mais saudáveis. Menos saudável, né? Ou nada saudável Ou nada também saudável. aqui tem um salgadinho, doutora. Ah, isso daí, eu acho que esse já é conhecido, né? Que todo mundo sabe que ele faz mal, né? Além do sal, não tem nutrientes, né? Tem realmente muito conservante. E daí corantes, e a gente não deve também estar se alimentando. Nada de colocar na lancheira do filho, Nada né? de colocar na lancheira. Tira aqui o salgadinho. E o açúcar refinado? E Esse aí? que a gente encontra no supermercado, é saudável? Vai influenciar também no nível
do colesterol? Vai influenciar, né? Principalmente a parte do triglicerídeo, né? Então a gente não deve estar comendo esse tipo de açúcar totalmente refinado, não tem nutrientes. Então, se for para optar, a gente deve optar por um açúcar demerara, mascavo, açúcar de coco. E daí, se realmente for diabético, né? Aí o adoçante. O xilitol. Tem mais pessoas também participando aqui do programa, mandando perguntas. O Thor Gentil, de Beberibe, tem 73 anos, 73, ligou pra gente e perguntou se o pão, sem ser integral, contribui para o colesterol ruim. Ele disse que come também bastante fritura. Nessa idade é bom ele repensar esse comer bastante fritura. 73 anos, o metabolismo ele já está mais lento, né? Exatamente. Como eu falei, assim, a questão do alimento ser integral, ele tem mais nutrientes, ele é mais completo, né? Não foi ali processado, não foi refinado. Então, no momento que a gente come um alimento que tem mais fibras, né? Que ele é integral, um pão integral ele tem mais fibra, mais vitamina, mais mineral. Então, ele vai ser realmente lentamente absorvido. Então, a glicose ela vai ser liberada também mais lentamente. Então, consequentemente, o triglicerídeo também vai ser diminuído e o colesterol. Mais perguntas no WhatsApp, a pessoa não se identificou, mas disse que evita comer pão, está comendo pão orgânico, nunca eu tinha ouvido falar, depois você comenta, mas gosta muito de comer inhame, batata doce, evita muito a coisa que leve trigo, porque engorda. Trigo engorda e ela está fazendo certo em evitar o pão e comer pão orgânico de inhame e de batata doce? É uma estratégia, né, que a gente pode fazer o pão de outra forma. Pão de aveia, pão de batata doce, pão de inhame seria muito melhor do que o pão realmente à base de trigo, à base realmente de alimentos refinados. Então, é uma estratégia, então deve ser realmente substituído. Então, a gente pode colocar, inclusive, comer o inhame, a macaxeira, a tapioca, uma crepioca, né, que é muito conhecida, para substituir o pão e as massas, né, de uma forma geral. Tem muitas perguntas, vou tentar resumir as principais que eu li aqui no nosso WhatsApp. Sobre o óleo de cozinha, tem o mais ideal a ser utilizado? Veja, o ideal é a gente colocar, realmente, não colocar fritura, né? E ser utilizado ali a panela de cerâmica, né? Que não precisa de óleo, até um air fry, assim, que realmente não precisa colocar óleo. Mas se for optar ali por refogar, a gente pode refogar com azeite extra virgem, ele é o mais ideal. Cláudia de Jardim São Paulo quer saber se azeite ou óleo de coco extra virgem, qual o melhor para ser utilizado? Azeite. O azeite, né? Nunca colocar o azeite para fritar, né, doutor? O ideal não é depois que ele esquenta, ele vai perder propriedades. Exato. O ideal é a gente colocar ele na salada, né? Principalmente na sopa, na salada. Mas assim, para refogar, ainda a gente consegue colocar. Mas para fritura, não. Que aí ele realmente se torna ruim. Vamos explorar mais a nossa mesa. A cebola, doutor, é verdade que ajuda a diminuir esse colesterol ruim? Não, é mito. Tanto a cebola como o alho, assim, nenhum alimento tem esse poder para realmente fazer com que diminua o colesterol, mas o conjunto, né, de uma alimentação saudável. Então, você colocar frutas, verduras na sua alimentação de uma forma geral, não precisa você comer um alho todos os dias, né, cebola, mas ter uma alimentação equilibrada, com muita fruta, muita verdura. Ter alguns alimentos estratégicos, né, que a gente pode colocar aveia, que é um dos alimentos que está aqui, que a gente pode colocar aqui, ele é um prebiótico, né, ele é uma fibra solúvel e vai ajudar, sim, a diminuir o colesterol, certo? Já que ele também tem um índice glicêmico baixo, então ele é bem interessante para estar colocando na dieta e ele é barato, então ele também pode ser substituído pelo trigo. A preocupação da fibra é só reforçar a hidratação, né, para não ter uma constipação. Exatamente, sempre associar com muita água, beber bastante água. Aí agora tem uma pergunta para a cardiologista aqui, a Graça Luna, que mora em Olinda, ela diz o seguinte, doutora, tenho colesterol alto, não está tomando medicação, mas está fazendo natação 2 vezes durante a semana. É bom eu fazer isso ou preciso voltar a tomar medicação? Tomei a medicação e parei. Esse parar por conta própria também é preocupante, né? Mesmo ela fazendo atividade física. É o que a gente falou das outras vezes, assim, não sei qual era o nível de colesterol que ela tinha e qual tipo de colesterol, que por isso ela estava sendo medicada. Mas o fato de ela ter iniciado uma atividade física já é super benéfico, com certeza, para ela. Mesmo que o colesterol dela fosse super normal, é sempre benéfico. Mas ela precisa retornar para ver de novo como é que está o perfil lipídico dela, para ver se realmente precisa tomar medicamento, que às vezes precisa. Às vezes, dependendo dos níveis, você precisa, ou do risco de desenvolver doença cardiovascular. Outra pergunta, a pessoa tem 39 anos, está pedindo resposta aqui, a gente vai vai responder agora. Há 8 meses, o LDL dela deu 271. Também estou com alteração na tireoide, fiz uma ultrassom e não tem nódulo, mas teve uma alteração. A endocrinologista passou a medicação, ela diz aqui, na sequência ela explica todo o procedimento que ela fez, usou por 4 meses, e era para voltar, né, até o especialista, porque agora ela não está sentindo uma certa dormência nas pernas
as mãos, um formigamento. Será que isso é por conta do LDL ou por conta da tireoide ou por conta dos dois? Ela diz que é sedentária, mas não fuma nem bebe. Também não é diabética nem hipertensa. A caminhada também seria ideal para mim, doutora? Quantas vezes na semana, por quanto tempo? É a pergunta aqui da nossa telespectadora, que eu tentei resumir ao máximo. Veja só, precisa saber realmente qual é esse problema de tireoide dela, porque hipotireoidismo pode causar uma dislipidemia, pode causar um aumento de colesterol. E aí você só controlando a tireoide, você já consegue melhorar esse aumento de colesterol também. Então, primeiro teria que saber qual é esse problema, entendeu? E ela tinha dito do elevado colesterol, realmente está aumentado. Mas aí, digo e repito, precisa saber os riscos dela, precisa saber que comorbidades, que doenças ela tem associadas, peso, circunferência abdominal, tudo isso influencia para a gente poder ver mais para frente o risco dela desenvolver doença cardiovascular. Esses sintomas provavelmente não são de aumento de colesterol, que normalmente não dá sintoma nenhum, mas teria que investigar para ver direitinho. A caminhada ela pode fazer quantas vezes na semana e por quanto tempo? O ideal é que faça pelo menos 3 vezes na semana. Uma caminhada de 30 minutos o no ideal, mínimo. isso. Vai ajudar bastante, Com ela certeza, vai melhorar. Mas qualquer tipo de atividade física é melhor do que o sedentarismo. Vamos voltar agora para a alimentação, explorar mais aqui a nossa mesa. Falamos do benefício da fibra. O grão de bico também entra como aliado para melhorar a saúde e o colesterol também? Sim, o grão de bico ele é um alimento excelente, né? Inclusive, ele realmente tem alguns nutrientes que fazem com que você se sinta saciado. E daí ele entra como esse benefício. No momento que você come o grão de bico, né, associado a outros alimentos, né, a salada, a proteína, você vai ficar mais saciado e daí, consequentemente, você não vai comer uma grande quantidade, né, de comida. Nas outras refeições também, você não vai estar petiscando o tempo todo e vai ter realmente um controle aí dessa questão do colesterol. O grão de bico, para quem está em casa, muita gente conhece, mas muita gente também desconhece aqui o grão de bico. Apresenta a você o grão de bico, que é benéfico, vai ajudar, dá saciedade também, a dar uma melhora na sua Inclusive, saúde. melhora o humor. E doutora, aumenta a serotonina. Vou passar esse grão de bico para muita gente que está mal-humorada, né? Porque hoje em dia a situação está meio complicada. E aqui tem o feijão branco, não é o caso das convidadas, claro que não. São bem-humoradas, bem competentes, estão nos ajudando bastante. Tem muita gente aqui elogiando as explicações. A gente segue para encerrar aqui a nossa mesa. O feijão branco, né? Ele também entra como aliado? O feijão ele entra no mesmo grupo do grão de bico e das outras leguminosas, né? Qualquer tipo de feijão, a ervilha, a lentilha, ele entra no mesmo grupo. É realmente bastante saudável, né? Tem muitos nutrientes e ele é ideal que você consuma no mínimo 5 vezes na semana. A gente ensaiou uma explicação sobre o ovo também, que muito tempo, né? Por muito tempo o ovo ele foi considerado vilão. Na dieta não se falava em ovo, nessa reeducação alimentar não, mas agora a gente vê muita gente falando que às vezes só come ovo, né? Ajuda, aumenta, diminui o colesterol, tem alguma relação direta? Será que é a gema ou a clara do ovo que vai prejudicar e alterar essa taxa? Não, ele não aumenta o colesterol, realmente é mito, né? Os estudos trazem, né? Na realidade não trazem nenhum malefício na questão do ovo, então a gente pode sim comer. Agora, claro que lembrando do excesso, né? A gente não pode comer nada em excesso, tudo em equilíbrio. Então, realmente deve ser feito um plano alimentar, né? Individual, porque também dependendo do metabolismo, depende do organismo, né? Para poder ver a questão da quantidade de ovos por dia, né? De proteína. Esse plano alimentar vai levar em consideração peso, altura, o que você costuma comer, não é que não adianta passar algo muito radical e a pessoa não vai seguir. manter. Exato, até porque tem muita gente que só come ovo, né, achando que ele realmente vai trazer vários benefícios e você fica enjoado e acaba, às vezes, correndo para outros alimentos que não fazem tão bem. Né? Então, o ideal é que você tenha o equilíbrio em todos os alimentos. Vamos acompanhar agora a pergunta do Jair Galvão, ele mora no Jordão Alto, ligou pra gente, ele disse que come bastante fritura, tem o colesterol alto, ficou sabendo que o chá de erva cidreira ajuda na diminuição desse colesterol. É mito ou é verdade? É mito, ele não atua assim diretamente, né, no colesterol, mas o ideal é que você consuma chá, né, diariamente, principalmente quem está querendo emagrecer, né, porque ele melhora o metabolismo, né? Então o ideal é que você tome ali no chá da tarde, né, 5 horas antes do jantar, antes de dormir, até inclusive melhora o sono, mas não o colesterol diretamente. Ô Jair, se você sabe, né, que tem colesterol alto e insiste em comer frituras, não faça isso não, né? Verdade, é melhor não comer de um frituras. chá para melhorar essa taxa quando você pode mudar essa fritura. Tirar aí do cardápio porque não vai fazer bem para você, nunca vai fazer bem essa fritura. Exato. Doutora, tem uma pergunta aqui interessante, a Josefa de Vila Rica tem 71 anos e ela fala que a mãe tem diabetes,
sente muito cansaço no corpo e também ela fala que o coração acelerado às vezes. Pode ter alguma relação, né, com esse nível do colesterol elevado? 71 anos, tem diabetes e esse coração acelerado. Pode ser um sintoma, né, um sinal de que o colesterol está elevado? Tem essa relação? Possivelmente não. Não tem essa relação, não. Mas, assim, o fato dela ser diabética já é um fator de risco bem importante para a doença cardiovascular, né? Então, ela precisa ser acompanhada, precisa ter um perfil lipídico sempre sendo avaliado também, para ver se termina tendo uma dislipidemia associada, que aí vai aumentar mais ainda o risco dela. Mas esse coração acelerado não tem nada a ver. E essa dormência nas pernas pode estar associada até com diabetes, mas não com colesterol. Jamerson do Ibura tem o triglicerídeos, né, muito elevado, já tomou várias medicações sem sucesso. Será que tem alguma receita de algum medicamento caseiro para que ele melhore aí e diminua, né, esse triglicerídeos? Tem algum alimento que pode auxiliar também a diminuir essa taxa elevada de triglicerídeos? O ideal é que realmente ele faça uma dieta, né? Um plano alimentar específico para ele, juntamente com exercícios físicos, né? E daí também pode estar acompanhado ou não com medicamentos, né? Como a gente já disse anteriormente, triglicerídeo e HDL respondem muito bem à mudança de estilo de vida, a dieta e exercício físico. Mas, assim, tem que ver qual foi o remédio que ele tomou, se realmente foi o específico para triglicerídeo, o que foi que aconteceu, que não deu certo. Porque normalmente dá certo. Com remédio que é específico para diminuir o triglicerídeo, normalmente dá. Então, tem que ver o que foi que aconteceu aí. E tem que rever esse supermercado também, Sim, né? Porque no também. mesmo local que você compra aqui salgadinho, biscoito, açúcar, salsicha e pão, você também encontra coisas saudáveis. Exatamente. Aveia, ovo, grão de bico. Exatamente. E muitos outros alimentos são aliados, né? Verduras, frutas, a gente consegue encontrar, né, num preço muito bom e consumir em grande quantidade para dar saciedade. Né? Exatamente. É priorizar essa Priorizar. alimentação, cuidar do coração também. É verdade. Então, cabe a você que está em casa, é uma decisão sua. Explicamos com muita propriedade, com a ajuda aqui de duas especialistas especiais que entendem bastante sobre o tema. Agora eu vou pedir licença pela última vez aqui às convidadas, porque no começo do programa a gente fez uma pergunta, a enquete do dia. Hoje a pergunta foi a seguinte: você possui uma alimentação saudável para controlar os níveis de colesterol? Das pessoas que ligaram para a gente, participaram, 44% responderam que sim, que tem essa preocupação com a dieta para ter, né, um nível ideal, adequado desse colesterol. 56% disseram que não, que ainda não, mas que vão repensar, porque a gente explicou muito bem hoje aqui no nosso programa. A você que ligou e participou, muito obrigado. E a vocês duas também que nos ajudaram bastante aqui no nosso programa, muito obrigado também. Queria agradecer bastante a doutora Gabriela Montenegro, ela que é cardiologista e hemodinamicista. Acertei, doutora? Acertou. Muito obrigado, doutora, pela participação. Obrigada. O espaço fica aberto agora para aquele último recado, são as considerações finais. Olha ali na câmera 2 e dê o recado para quem está em casa. Muito obrigado, doutora. Não, o recado é aquele que a gente já falou o programa inteiro, que é mudança de estilo de vida, que é a principal coisa. Normalmente, o aumento de colesterol ele não dá sintomas, o que é pior, então você tem que ir em busca para ver se seu perfil lipídico está adequado ou não, para ver se precisa de medicamento também ou não associado e ver seu risco de desenvolver doença cardiovascular, para ver suas metas de LDL, de HDL e triglicerídeo. Mas mudança de estilo de vida para todo mundo. Mais uma vez, muito obrigado, doutora Gabriela. Também queria agradecer a Eveline Araújo, ela que é nutricionista clínica. Muito obrigado por sua participação. Último recado, considerações finais. Fique à vontade, olhando para a câmera 2 também. Então, dizer que a gente tem que priorizar a nossa alimentação, a nossa saúde, né? E realmente colocar em primeiro lugar os alimentos, né, mais saudáveis, né, no nosso dia a dia, as frutas, as verduras, os tubérculos, né, feijão, os leguminosos de uma forma geral, né, para que a gente tenha um equilíbrio na nossa alimentação, consequentemente vai ter uma saúde, né, de uma forma geral equilibrada também. Muito obrigado mais uma vez, voltem mais vezes aqui ao nosso programa, não demorem a voltar aqui no nosso espaço. A você que está em casa, muito obrigado pelo seu carinho e audiência. E não se esqueça que teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Estarei esperando você para a gente encerrar mais uma semana juntos na tela da Rede Brasil. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!